Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Cristo venha estar sobre teu coração nessa manhã, amém? Que a paz de Cristo venha estar sobre a tua vida, aquela paz que excede todo o entendimento, toda a sabedoria, que nessa manhã venha estar sobre a tua vida. Vamos entregar nossas primícias para o Senhor, vamos entregar a nossa melhor adoração ao nosso Criador, ao nosso Pai. Você que está junto comigo aqui no Instagram, você que está comigo aqui no YouTube, seja bem-vindo. Eu sou a pastora Andréia e todos os dias, 7 e 7 da manhã, eu estou aqui compartilhando uma palavra para edificar a nossa fé. E esse mês, como é o mês das mulheres, bom dia Silvia, que Deus abençoe. Bom dia Zuleika, dona Yolanda, que Deus abençoe. E esse mês nós estamos no mês da mulher. Um mês que comemora o Dia Internacional da Mulher. E essa data, ela tem que ser comemorada. Essa data, ela precisa ser comemorada. É uma data que não foi o comércio quem criou essa data. Então, é um dia especial, um dia dedicado à mulher. E eu tô aqui compartilhando com vocês as mulheres da Bíblia que deixaram exemplos, mulheres que foram usadas por Deus, mulheres que em momentos de fraqueza foram mulheres fortes, amém? Bom dia, dona Loreni, bom dia, dona Maria. E hoje eu quero compartilhar com você uma mulher que nos deixou muitos exemplos, que foi Miriam, um exemplo a ser seguido, Miriam. Miriam, ela foi muito importante para a libertação do povo, com a ajuda de Deus, uma mulher, uma menina sábia, com a ajuda de Deus, ela foi muito sábia em lidar com situações. Então hoje nós vamos falar de Miriam, amém? Quem era Miriam? Miriam, ela era filha de Arão e Joquebede, irmã de Moisés e Arão. Ela era parteira no Egito, uma mulher que ajudava as mães da luz naquele tempo. Imagina uma parteira, uma mulher temente ao Senhor. Ela era profeta, ela era líder de mulheres no deserto. Ela desenvolveu um papel muito importante para o povo hebreu. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor então, que está lá em Êxodo 15, 20, que diz assim: Então Miriam, a profeta, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela como tamborins e com danças. Olha só, quando eles atravessaram o mar, quando eles chegaram do outro lado do mar, Miriam, ela pegou um tamborim e ela entoou um canto ao Senhor. E as mulheres que estavam junto com elas também louvaram, entoaram cantos ao Senhor com tamborim e dançaram, como lá em Salmos, que Davi, quando chega a presença do Senhor, quando chega a arca do Senhor lá em Israel, e Davi não se conteve com aquela graça, com aquela presença, e ele começa a dançar, o rei começa a dançar no meio do povo, o rei começa a glorificar a presença do Senhor. E aqui essas mulheres, elas fazem a mesma coisa. Elas glorificam o nome do Senhor através do louvor, através dos instrumentos que eles tinham na época para tocar, através das danças. Então é um momento histórico aqui, que quando eles atravessam o rio, quando o mar se fecha, os inimigos ficam para trás. Isso ficou registrado na Bíblia. Mas ela também tem muito mais para nos ensinar. Quando sua mãe, Joquebede, coloca o menino no cesto, com a ajuda do seu pai, e largam a criança, largam Moisés no rio, colocam ele no rio, e Miriam, ela vai
fica cuidando aonde o cesto vai, para onde o cesto vai. Enquanto aquele cesto se movia nas águas, ela estava cuidando. E de repente, aquele cesto que estava Moisés, o libertador, ele vai parar nas mãos da princesa do Egito. E a princesa pega, e a princesa achou Moisés bonito, formoso, resolve adotar, mas ela precisa de uma mãe que amamente aquela criança, e Miriam, ela está ali. Ela diz: a senhora quer que eu traga uma mãe para amamentar? A senhora quer que eu traga uma mãe de leite, uma hebreia? Olha só a inteligência, o raciocínio rápido dela. A senhora quer que eu busque alguém? E quem era esse alguém? Esse alguém era Joquebede, a mãe de Moisés. Além da mãe de Moisés cuidar do seu próprio filho, amamentar o seu próprio filho, ela ganhou um salário ainda. Ela ganhou um salário para estar cuidando do seu filho. Então, Miriam, ela foi muito sábia, muito inteligente. Ela raciocinou rápido no meio de uma situação, no meio de uma adversidade. Ela foi muito inteligente. Ela se colocou ali. A história não diz mais, mas Miriam, ela estava cuidando do cesto. Ela estava preocupada onde que o cesto ia parar. Isso é algo divino. É algo que vem da parte do Senhor. Simplesmente eles podiam ter largado a criança no rio e ter voltado para trás. Porque com certeza ia descer rio abaixo. E muitos historiadores falam que Moisés, dentro do cesto, ele tinha que descer para baixo. Mas pelo contrário, ele subiu para cima. Então Deus agindo na vida de Moisés, porque Deus tinha um plano na vida daquele homem. Ele seria o libertador do povo que estava ali aprisionado no Egito. Então Miriam, ela faz parte dessa história. Miriam, ela faz parte desse momento onde a princesa acolhe ele, onde a princesa diz: eu vou adotar essa criança. E ela traz a sua mãe ali, a sua mãe cuida, amamenta do menino. Como Deus é lindo, como nós não conseguimos entender os cuidados de Deus para a nossa vida. E ainda Joquebede, ela ganha um salário para cuidar. Mas Miriam, ela também fez algo que desagradou o Senhor. Por mais que ela usou da sua sabedoria, por mais que ela ajudasse as hebreias a dar à luz naquele tempo, por mais que ela cuidasse do menino, por mais que ela indicasse a sua mãe para cuidar do menino, ela se levantou contra o seu irmão Moisés. Na verdade, ela ficou com ciúmes, porque Moisés era o porta-voz, porque Moisés escutava a voz do Senhor, porque Moisés dava direção para o povo, porque Deus falava com ele. E Miriam, ela ficou com ciúmes. Ela diz: mas será que é só Moisés que pode escutar a voz de Deus? Será que é somente Moisés que pode ser o líder? Será que está certo isso? E ela murmurou contra Deus e contra Moisés. E Deus não se agradou disso. Deus não se agradou quando ela murmurou. E isso está escrito lá em Números 12:10. E Miriam, Deus coloca sobre ela uma lepra. E ela vai ter que sair do arraial, ela vai ter que sair do meio do seu povo. Porque naquele tempo a pessoa que tinha lepra, ela não poderia ficar no meio do povo. Ela tinha que se afastar do povo, para que ela fosse curada e depois ela voltar. Então Miriam, ela foi tirada do convívio da família dela, ela foi tirada do meio do povo dela, porque se ela se levantou contra Moisés, ela murmurou contra Deus. E ela ficou
A palavra diz que ela ficou 7 dias fora, porque Moisés intercedeu por ela, ela se arrependeu, ela pediu perdão e ela orou. Então, ela ficou somente 7 dias fora do arraial, fora do acampamento. Foi lá, ficou 7 dias numa caverna escondida e o Senhor curou e ela voltou novamente, porque ela se arrependeu. Então, quando nós olhamos para essas mulheres, nós só olhamos os feitos que elas fizeram, aquilo que somaram, né? Aquilo que é bom para a história. Mas essas mulheres também erraram, ela também errou, ela teve ciúmes do seu irmão, porque ele era o líder, ele escutava a voz do Senhor. Então, com certeza, ela se arrependeu, porque ela pagou, porque, como diz a palavra, né, aqui o que se planta é que se colhe. Por ela ter se levantado contra o seu irmão, ela pagou. Mas ela se arrependeu. Ela se arrependeu. E o nome dela está sobre as Escrituras Sagradas. O nome dela está na história desse povo que foi libertado. Esse povo que estava aprisionado. Esse povo que estava sobre a mão de um rei que massacrava. E ela, uma mulher de fé, um exemplo a se seguir. Miriam. Quando a palavra do Senhor fala que o rei do Egito lançou um decreto que era para matar todos os meninos, que era para não deixar viver os meninos, somente as meninas. E a palavra do Senhor fala que as parteiras temiam ao Senhor. Elas temiam ao Senhor e elas não matavam os meninos, porque elas temiam ao Senhor. E Miriam era uma delas. Miriam era uma mulher de Deus. Miriam, ela foi usada por Deus para que essa história hoje tivesse na Bíblia, para que hoje nós pudéssemos ler essa história. Ela foi um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Uma mulher que foi muito sábia, uma mulher que foi corajosa, foi destemida, profeta, líder de mulheres no meio do deserto. Olha só que lindo. Olha que linda a palavra do Senhor. Ela foi uma líder de mulheres no meio do deserto. Ela não olhou para o que eles estavam vivendo naquela época, naquele tempo, a escassez que eles estavam naquele deserto. Ela não tinha uma cadeira para liderar, ela não tinha uma mesa, ela não tinha um celular, ela não tinha o que um líder precisa. Mas ela era usada por Deus para liderar mulheres, aconselhar mulheres, dar direção para mulheres, auxiliar mulheres. Então eu quero dizer para você hoje, em cima dessa palavra de Miriam, Deus está te chamando. E não importa os recursos que você tem, não importa o grau de estudo que você tem, não importa a tua capacitação, Ele quer sim te levantar, Ele quer sim que você venha ser um instrumento para outras mulheres, você venha ser um exemplo para outras mulheres, buscando sempre em Deus, buscando a sabedoria de Deus. Quantas pessoas, quantas mulheres estão passando por lutas dentro dos seus lares? Quantas mulheres estão abandonadas, rejeitadas, humilhadas? Quantas mulheres estão sofrendo? E elas precisam de uma palavra, de um apoio, elas precisam de uma oração, elas precisam de uma direção. E nós estamos fazendo o que com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos? Porque nós temos algo sim da parte do Senhor na nossa vida. Porque o Senhor não nos chamou por acaso, nós não somos obra do acaso. O Senhor tem um propósito na nossa vida. Será que nós temos acolhido essas mulheres que têm chegado até nós? Será que nós temos levado palavra de ânimos para essas mulheres que têm chegado até nós? Nós temos que deixar o medo de lado, a vergonha de lado.
Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Não importa o ambiente, não importa a circunstância, não importa a limitação. Somente seja sensível ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduz. Miriam foi conduzida por Deus. Miriam foi sim conduzida por Deus. A sabedoria dela vinha de Deus. Ela buscava no Senhor. Ela buscava no Senhor. E nós buscamos no Senhor. Nós estamos sempre lendo a palavra, orando, fazendo jejum, buscando no Senhor. Talvez você ache que não está pronta, mas nós não temos que achar. É Ele quem vai nos capacitar. Simplesmente abra a tua boca. Fale da palavra do Senhor. Ore por outras mulheres. Faça a diferença. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido essa palavra. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tome posse dessa palavra. Deus quer te usar, mulher. Miriam foi usada no deserto. Miriam foi usada no deserto. Como nós costumamos a falar, deserto, ele não é lugar para se morar, é lugar para se passar. É um lugar que nós vamos passar, nós não vamos ficar ali para sempre. Mas enquanto nós estiver no deserto, enquanto nós estiver passando pela prova, pela luta, vamos ser instrumento de Deus para outras vidas, para outras pessoas. Vamos parar de nós olhar para a nossa dor, olhar para o nosso... olhar para a nossa limitação, para o nosso umbigo. Vamos parar de olhar para nós. Porque aonde nós estamos mais debilitados, aonde nós estamos precisando de um abraço, de um carinho, de uma palavra, é onde Deus quer nos usar para ser instrumento para outras mulheres. É onde o Senhor, Ele quer nos usar. Então vamos se posicionar na presença do Senhor. Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O que eu posso contribuir para o teu reino? O que eu posso fazer pelo teu reino? O que eu posso ajudar essa mulher? O que eu posso ajudar essa pessoa? Quantas pessoas estão necessitadas do Senhor? Quantas pessoas estão necessitadas do Senhor? Quantas pessoas que estão perdidas? Quantas pessoas que o inimigo tirou da presença do Senhor? Quantas pessoas estão esperando que eu e você se posicione para que elas voltem para o Senhor? Amém? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Diz para o Senhor nessa manhã, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Porque muitas pessoas, elas procuram o reconhecimento, elas procuram os aplausos, elas procuram os públicos, mas não. A palavra do Senhor diz que o maior lá no reino dos céus é o menor, é aquele que serve. É aquele que serve. Então vamos fazer a nossa parte. Quando chegar até você uma mulher, quando chegar até você uma pessoa, seja a boca de Deus. Seja a boca de Deus. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Porque nada vem de nós. O dom perfeito vem do alto, tudo vem do alto. Então deixa Deus te usar. Permita Deus te usar. Não tenha medo. Porque é Ele quem vai te justificar. É Ele quem vai te justificar. Então não tenha medo de fazer o que o Senhor colocou no teu coração. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Que Deus possa ter ministrado algo no teu coração. Que você possa ter tirado, extraído alguma coisa de Miriam para a tua vida. Porque Deus não escolhe as pessoas perfeitas. Deus escolhe aquelas pessoas que estão disponíveis. Aquelas pessoas que estão disponíveis. Pessoas que estão disponíveis para levantar 3 horas da manhã e orar pela sua casa, orar pelos seus amigos, pelos seus familiares. O Senhor, Ele está à procura daquelas pessoas que tem que, muitas vezes, levantar 1 hora mais cedo para ler a Bíblia, para sair, antes de sair de casa,
conversar com Deus, falar com Deus, escutar a voz de Deus. Aquelas pessoas que são obedientes à voz do Senhor, aquelas pessoas que são obedientes à palavra do Senhor, porque Deus é Deus de princípios. Assim como nós vivemos num mundo que tem leis, e nós temos que obedecer às leis desse mundo, o mundo espiritual é a mesma coisa. Deus, ele trabalha em cima das leis. Deus deixou mandamentos para nós. E é isso que faz a diferença. Essas pessoas fazem a diferença, aquelas que obedecem. Glória a Deus, vamos orar? Vamos entregar esse dia na presença do Senhor. E amanhã, aqui no Instagram, às 7h07 da manhã, tô aqui, vou continuar falando dessas mulheres. E eu creio que nós vamos aprender com essas mulheres. Vamos aprender, sim, vamos ser a diferença nessa terra. Vamos ser mulheres que se permitiu ser usada por Deus. Mulheres que vão deixar legados, como Miriam, como Maria, como Eva. Vamos deixar assim. Porque um dia, quando os nossos netos falar de nós, eles vão dizer, minha avó era uma mulher de Deus. A minha avó, ela era uma mulher que orava, uma mulher que ajudava outras pessoas. É esse legado que nós temos que deixar. É esse legado que nós vamos deixar para nossa família. Amém? Você que está comigo aqui no Instagram, eu vou encerrar a live aqui e aqui no YouTube nós vamos orar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus, e até amanhã.